Olá, chegou a hora de você conferir as pesquisas e as ações da universidade na última edição do Unesp Notícias de 2020. Depois de meses fechado por conta da pandemia do novo coronavírus, o Hospital Veterinário da Unesp em Botucatu voltou a fazer atendimentos presenciais de casos emergenciais no mês de julho. A retomada das atividades foi planejada seguindo um rigoroso protocolo de higiene. E no início do mês passado, uma série de serviços voltaram a ser disponibilizados para atender a população e também os alunos de graduação, pós-graduação e residência. A nossa equipe foi até lá e você confere agora como o trabalho tem sido feito. Hospital Veterinário, bom dia. Pois não, o que está acontecendo? Tudo começa nesta sala. É aqui, nesta espécie de central de atendimentos criada especialmente neste período de pandemia, que os alunos verificam, dentro do novo número máximo de atendimentos por dia permitido em cada serviço, os dias disponíveis para agendar as consultas. Já na guarita de entrada, quem chega percebe outra mudança. Agora, todo mundo que entra precisa estar de máscara e tem a temperatura aferida. O animalzinho também passa por uma avaliação inicial e é feita a checagem na agenda para conferir se a consulta está mesmo programada para aquele horário. Só os casos agendados ou de emergência podem entrar. E essas não foram as únicas medidas adotadas pela direção do Hospital Veterinário da Unesp em Botucatu por causa da pandemia do novo coronavírus. Desde o fim de julho, quando as primeiras atividades presenciais retornaram depois de 4 meses, o local passou a contar com dispositivos de álcool em gel, tapetes sanitizantes e pia para higienizar as mãos. Placas indicam a obrigatoriedade do uso das máscaras e os assentos na sala de espera foram distanciados. O supervisor do hospital conta que todas as pessoas que atuam ali também são testadas para a Covid a cada 3 ou 4 semanas. E ainda, se alguém apresentar algum sinal clínico ligado à doença, é imediatamente afastado das atividades. E a pessoa só retorna quando tiver um resultado negativo. Então, é uma forma muito diferente do que a gente estava acostumado, mas o que foi recorrente nas outras entrevistas foi a necessidade que a gente tem de manter o atendimento. Por questão de ensino, pesquisa e extensão, e quando a gente fala de extensão, a gente fala de atendimento à comunidade. Então, é algo que ficou prejudicado durante 4 meses, mas que nós temos plena consciência de que se isso não tivesse acontecido, a gente estaria fechado, por conta de casos positivos dentro da nossa equipe. Mudanças de rotina, mas extremamente necessárias para a segurança de todos. Tanto é que a dona Persília não pensou 2 vezes em levar o cãozinho Ted para fazer exames. Aí eu gosto muito daqui. Sabe, o tratamento é bom, ele atende bem a gente, né? É bem bom, sim, não tenho queixa, não. A reabertura do hospital também foi fundamental para o processo de aprendizagem e de formação dos estudantes de medicina veterinária. Desde o dia 3 de novembro, quando mesmo em pequena escala, praticamente todos os serviços prestados à população foram retomados sob agendamento, dezenas de alunos como a Daniela foram beneficiados. Ela veio do Maranhão para fazer estágio de 6 meses. Se encantou com a estrutura, emendou com o mestrado e agora quer continuar as pesquisas para fazer o doutorado. Eu acho que foi bem importante, assim, não só para a gente, mas para a população também, né? A gente percebia que fazia muita falta, né? O funcionamento do hospital, para o pessoal mais carente, principalmente. E para a gente foi ótimo também. Eu falo particularmente por mim, estava com bastante saudade de ficar aqui na rotina, de fazer exame. O Hospital de Botucatu é bastante procurado por moradores de outras cidades da região. É o caso do Valdir, de Itatinga, que comemorou o retorno dos atendimentos. A importância do atendimento aqui da Unesp para a gente é imprescindível, porque nesse período da pandemia a gente teve muita dificuldade para encaminhar os animais e ter um atendimento de qualidade, né? E a gente sofreu bastante com essa pandemia aí também. E com certeza agora está voltando aos poucos, a gente já está com o Urso aqui, né? Que está apresentando também uma melhora, já passou aqui inclusive por uma cirurgia e está recuperando bem.
e a gente estamos voltando aí juntamente com o atendimento da Unesp, aí, que é muito importante para nós. Uma das pessoas que acompanhou o caso do urso foi a Maria Clara. Aluna do 4º ano da veterinária, ela explicou a importância do hospital para a aplicação de conteúdos aprendidos nas aulas remotas do primeiro semestre. O começo foi um pouco de instabilidade, insegurança, a gente não sabia como que ia ser, acho que foi um momento que todo mundo ficou um pouco perdido, porque ter que adaptar para o ensino à distância, mas assim, a gente conseguiu se adequar da melhor maneira e sem ter déficit de matéria e tudo mais, e agora voltando a gente consegue aplicar e principalmente revisar os conceitos que a gente viu, talvez é um período um pouco longo que ficou, né, da pandemia. Então, assim, é muito bom para a gente conseguir revisar e reforçar tudo que a gente viu. Já para os alunos residentes, voltar aos trabalhos no hospital significou continuar a formação para uma atuação profissional mais segura e de qualidade. A gente sai da graduação ainda muito cru, então a residência é um período de 2 anos intensos, em que a gente consegue atender um número de casos muito grande, num curto espaço de tempo, ter muita prática e, ao mesmo tempo, ainda ter o apoio de todos os professores e dos colegas de profissão. Atualmente, são 70 residentes em atuação direta na unidade, mas eles não ficaram parados durante a pandemia. O programa de residência, ele é um treinamento em serviço, né? Então, é fundamental que eles estejam atuando no hospital veterinário, aqui no contexto da medicina veterinária. E mesmo quando o hospital ficou fechado, os residentes eles tiveram uma atuação importante no combate à pandemia Covid-19, porque alguns desses residentes eles que tinham capacitação, por exemplo, na realização de testes de PCR, eles até hoje ainda eles estão auxiliando, né, os laboratórios aqui na Unesp a realizar, junto com outros profissionais, obviamente, eles estão ajudando para a realização dos testes. Outros grupos de residentes eles atuaram também na conscientização da população, por meio de campanhas, em mídias sociais, também atendendo telefones ligados à prefeitura, né, orientando toda essa parte dos protocolos sanitários. Então, assim que o hospital reabriu, né, parte dessas atividades foram interrompidas e eles voltaram então para o hospital veterinário, onde agora estão desenvolvendo as atividades práticas. Além de coordenador do curso, Rogério é o responsável pelo setor de animais de grande porte. Ali, conta ele, mesmo sendo espaço bem arejado, os protocolos de segurança, como o uso de máscara e o agendamento prévio, também são seguidos. Tudo para permitir que o hospital continue aberto a serviço da população e também do ensino, da pesquisa e da extensão. Na Unesp, em Presidente Prudente, foi o CEAFIR, o Centro de Estudos e Atendimentos em Fisioterapia e Reabilitação, que retomou parte dos atendimentos à população. Eu estive lá com o repórter cinematográfico Vanderlei De Luca para saber quais são os protocolos sanitários adotados para garantir a segurança de alunos, professores e pacientes. As janelas abertas e o cuidado na higienização de tudo que vai ser utilizado durante o atendimento são apenas alguns dos protocolos adotados para esta atividade oferecida no setor de geriatria e gerontologia do CEAFIR. Os participantes são idosos em busca de exercícios que melhorem a qualidade de vida e contribuam para um envelhecimento saudável. Antes da pandemia, a sala recebia até 15 pacientes por horário, mas desde que o serviço foi retomado no início de novembro, as turmas podem ter no máximo 6 pessoas, todas mantendo o distanciamento e usando máscaras. A Maria José frequenta o CEAFIR há pelo menos 5 anos. Ela até tentou manter a prática dos exercícios em casa no período em que a clínica ficou fechada. Vou ser sincera, fazia uma vez, na outra semana não fazia. Então, ficou meio difícil. Por isso, quando os atendimentos retornaram, ela não pensou 2 vezes e já não estranha mais cumprir as medidas sanitárias exigidas. Estamos aderindo ao novo normal, né? Tá, mas tudo bem, se é para o nosso bem e para o bem de todos, eu acho que é válido. A atividade é acompanhada por alunos de graduação e de pós-graduação em fisioterapia. Para eles, a mudança também foi significativa. Todo esse período que a gente ficou em casa foi um período que a gente não teve, né, essa prática. Então, tem agregado muito ao nosso currículo. Tem sido um desafio também, né,
para seguir todos os protocolos, né, para não esquecer de nada e para estar com essa segurança tanto para os pacientes quanto para nós. Um aprendizado que, segundo o professor responsável pelo setor, vai fazer a diferença daqui para frente. Essa vivência prática é extremamente importante para os nossos alunos. E visando esse novo mundo que estamos vivenciando agora, eles tendem a experimentar, a ter essa vivência de como que é atender nessa circunstância que está sendo da pandemia. Isso agrega muito para eles, porque eles, apesar de saber lidar no cotidiano, né, que se Deus quiser nós vamos voltar ao novo normal, por assim dizer, eles vão estar preparados para lidar com essa situação futuramente. Além da geriatria e gerontologia, o CEAFIR oferece atendimento em outras 6 especialidades e por isso foi preciso fazer uma avaliação detalhada para o retorno seguro dos pacientes, não só dos protocolos sanitários adotados, mas do perfil de cada pessoa atendida. Quando você pensa numa clínica de reabilitação, você pensa assim, olha, qual é o prejuízo que esse paciente tem quando ele não vem fazer reabilitação? Nós temos uma pandemia, então o que acontece? Quando eu elejo um paciente para vir aqui para fazer o atendimento, eu me pergunto, esse paciente está dentro do protocolo? Esse paciente, na verdade, ele vai ter um benefício importante? Se ele está dentro do protocolo e vai ter um benefício importante, ele é eleito. Isso é o que tem acontecido. Foi o que aconteceu com a Sandra, que passou por uma cirurgia na coluna e precisava de acompanhamento imediato. Ela não tinha condições de pagar o tratamento particular. Veio ao CEAFIR e em um mês já comemora os resultados. 98% de melhora mesmo. Porque a cirurgia que eu fiz era para mim depender de cadeira de roda, de muleta, e eu já estou andando sozinha. E fazendo as minhas coisinhas de casa assim, devagarzinho, né? Mas estou conseguindo fazer. É difícil a gente conseguir pegar o paciente tão imediato e o paciente conseguir realmente ter esse atendimento de uma maneira tão imediata. E principalmente nesse momento, né, do Covid, porque o retorno para a gente, o retorno da clínica foi muito pensado, foi muito discutido e a gente tinha muitos medos, muitas inseguranças e ao mesmo tempo quando a gente vê uma paciente retornando, tendo uma melhora, porque realmente ela teve uma melhora muito grande, eu brinco com ela, eu falo assim, assustadora às vezes, porque assim, num tempo muito curto ela teve uma melhora muito grande da maneira como ela chegou aqui praticamente sem andar para agora, né, teve uma melhora muito legal mesmo. E a gente vê que realmente a gente fez a coisa certa. Já no setor de pneumologia, que atende pacientes com doença pulmonar crônica, um dos grupos de risco para a Covid-19, a seleção é ainda mais criteriosa. Só vem para cá pacientes estáveis, que têm boa compreensão e seguem rigorosamente as recomendações de prevenção à Covid. Uma forma de garantir que os benefícios da prática de exercícios físicos sejam mantidos em meio à pandemia. A doença pulmonar crônica, ela começa pelo pulmão, mas ele tem um processo de inflamação sistêmica. E daí a gente passa a não tratar especificamente só o pulmão, mas o geral. Então, eles são pacientes que têm uma dificuldade, uma fragilidade muscular importante, que às vezes a pessoa não consegue entender por que ele não consegue andar, não consegue se manter em pé durante o banho, não consegue fazer suas alimentações ou realizar as suas alimentações em pé, porque são pacientes que têm processo inflamatório muscular sistêmico. E, assim como o antibiótico é previsto para tratamento de infecção, o exercício o treinamento físico desses pacientes é evidência A para tratamento do paciente pulmonar crônico. Então, ele tem que tomar a medicação e ele tem que fazer o exercício físico. Só a medicação não melhora a qualidade de vida desses pacientes. Além de todos os cuidados e protocolos sanitários adotados nos serviços presenciais, a tecnologia tem sido uma aliada do CEAFIR para manter o atendimento de pacientes que não podem vir até aqui. 3 vezes na semana, 2 residentes em reabilitação cardiovascular oferecem até 50 minutos de atividades por meio da plataforma Google Meet.
No grupo de até 20 pacientes estão pessoas com fatores de risco ou que já desenvolveram doença cardiovascular e também estão mais suscetíveis ao novo coronavírus. A Ana faz acompanhamento no CEAFIR desde 2009 por conta de uma insuficiência cardíaca. De acordo com os protocolos da clínica, ela não está apta a retornar às atividades presenciais, por isso recebe o acompanhamento online. Isso contribui muito para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. É uma maneira também da gente revê-los, né? Porque nós somos uma família, porque a gente se via toda semana, 3 vezes por semana. Então foi muito gratificante quando esses exercícios começaram online. Todos os exercícios são pensados para serem executados de forma fácil, com materiais que os pacientes têm em casa mesmo. Nós já estávamos acostumados, porque são exercícios que nós já fazíamos, né, na Unesp. Eles adaptaram super bem esses exercícios e para a gente está sendo, para mim principalmente, está sendo fácil realizá-los. Durante a prática, tudo é monitorado pelas residentes. Uma fisioterapeuta fica responsável por aplicar esses exercícios para os pacientes. Então, enquanto ela aplica os exercícios, a outra fisioterapeuta fica responsável de monitorar. Então, ela fica olhando todos os pacientes executando os exercícios. Caso eles façam alguma execução errada, caso aconteça alguma intercorrência, essa fisioterapeuta ela está pronta para estar interferindo e auxiliando os pacientes, né? Tanto também como problemas do próprio aplicativo, às vezes problemas em ligar a tela, em estar enxergando a fisioterapeuta que está aplicando o exercício, então aqui está monitorando sempre e auxilia os pacientes nesse sentido. Para quem não consegue participar da aula online, ainda existe a possibilidade de receber vídeos gravados e cartilhas, tudo desenvolvido com a chegada da pandemia, mas que deve permanecer como instrumento de trabalho e de pesquisa no CEAFIR. A gente sabe que esse atendimento online veio para ficar. Mesmo que volte o presencial, né, depois dessa pandemia, a gente sabe que foi algo que vai ajudar muito os pacientes. Quem não tem a disponibilidade de vir presencialmente até um centro de fisioterapia, a gente vê que mesmo de longe a gente consegue ajudar todos os pacientes, né? A gente sabe que não é só a parte física, como a parte psicológica também fica muito afetado durante essa pandemia. Então, poder estar em contato com eles, poder ajudar, poder melhorar um pouco o dia a dia deles, com certeza é muito gratificante para a gente. O compromisso do CEAFIR é oferecer mais qualidade de vida a todas as pessoas que passam por aqui e fazer isso em segurança. Por isso, não estão descartadas mudanças no atendimento nos próximos meses. Tudo vai depender da evolução da pandemia. O protocolo, a gente chama ele de protocolo vivo. A gente faz adaptações dentro do protocolo. Se essa pandemia, a segunda onda, vier maior do que a primeira, esse protocolo é vivo e a gente vai ter que debruçar e ver os riscos. Hoje o Presidente Prudente está com uma taxa alta e a cada dia a gente avalia. Não saia daí que depois do intervalo você vai conhecer uma série de pesquisas que estão sendo desenvolvidas na Unesp em benefício da comunidade. A gente volta já já. Voltamos para falar de saúde. Uma doutoranda em enfermagem da Unesp em Botucatu está investigando as condições de alta médica de pacientes internados por Covid-19. A ideia é entender as necessidades desses pacientes no momento em que deixam o hospital e também contribuir com a logística de atendimento nas unidades de referência para Covid. Olá, sou Janaína, sou enfermeira e sou aluna do doutorado profissional aqui da FMB. Sobre a orientação da professora doutora Érica Ortolan, que também é diretora de assistência aqui no HCFMB. Vim falar um pouquinho com vocês sobre o nosso trabalho de doutorado, onde o objetivo do nosso trabalho é integrar um serviço de referência a atendimentos de paciente Covid-19 com atenção básica, através de uma sistematização da assistência de acompanhamento domiciliar, desses pacientes testados positivos após a validação de um instrumento de pós-alta. Nós temos como objetivo integrar com essa rede para garantir que esse paciente ele tenha uma alta com segurança
tanto no momento que ele sai do hospital, até o momento que ele é recebido nessa atenção básica, para que a atenção básica ela possua documentação, possua todo o acompanhamento desse paciente, o que foi feito dentro desse hospital de referência, exames, e também possa tirar dúvidas através de um sistema informatizado de qualquer cuidado da assistência desse paciente. Então, ele vai poder entrar em contato, né, através desse sistema, com um profissional especialista, seja a clínica médica, seja a infectologia que cuidou desse paciente, e poder dar continuidade dele mais próximo da casa, num serviço de menor complexidade, garantindo assim a liberação do leito de nível terciário para um novo paciente. Esse trabalho ele surgiu no momento em que nós identificamos, que foi durante a pandemia, uma maior necessidade de se estabelecer parcerias para poder dar um melhor fluxo de altas para esses pacientes, otimizando os leitos, porque nós tivemos que adaptar o hospital para leitos não Covid para Covid e precisamos bolar estratégias para melhorar esse fluxo de altas. Com isso, houve essa necessidade de se integrar com a rede básica para garantir que esse paciente possa voltar com maior segurança para a atenção básica dele. Esse trabalho, nós já fizemos uma revisão bibliográfica, acompanhamos tudo que há de novo da parte Covid, né, que é um tema recente ainda, né, todos os cuidados e assistência de pós-alta. Levantamos também que em outros trabalhos já se via essa necessidade de uma maior integração entre as redes. Nosso trabalho está na fase de validação do instrumento de alta. Então, nós fizemos uma busca, né, na plataforma Lattes dos especialistas. Então, nós identificamos fisioterapeutas, enfermeiros, médicos, que são especialistas no atendimento do paciente Covid e atuam nesse momento de alta hospitalar. Enviamos o documento para eles estão validando, nos enviando sugestões de melhorias, alterações desse documento, o que pode ser feito para melhorar, para podermos atuar no momento de alta. Com esse instrumento, nós vamos aplicar aos pacientes que estão internados com diagnóstico de Covid-19. Esse documento ele contém perguntas, desde que orientações, se os profissionais estão seguindo algumas orientações no cuidado, se foi orientado como manter o isolamento após, se foi orientado como ver sinais de alarme, se o paciente sabe aferir uma temperatura. Então, são várias orientações nesse instrumento de alta que nós vamos aplicar ao paciente, será aplicado pela pesquisadora, né, esse instrumento, e depois enviado para a rede básica de saúde, junto com um link que nós vamos fornecer para essa unidade, que ela poderá acessar e ter acesso a algumas informações sobre esse paciente e também tirar dúvidas sobre a continuidade desse assistência. Nós faremos um controle também desses pacientes, com acompanhamento desse paciente por 90 dias, com ligações a cada 48 horas. Nessas ligações, nós vamos estar buscando se esse paciente tem alguma complicação ou qualquer sinal de alarme que faça com que eu tenha que puxar esse paciente para a unidade de referência de uma maneira mais ágil, mais breve, para garantir que esse paciente seja atendido antes mesmo dele retornar para um pronto-socorro. Vamos também estar avaliando as taxas de reinternação desses pacientes em acompanhamento. E vamos estar tendo também dados estatísticos sobre a piora desses pacientes, as taxas de internações, e vamos ter também um retorno dessas unidades, dizendo se nós contribuímos ou não para a continuidade da assistência. Como produto desse trabalho, nós vamos ter a sistematização da assistência pós-alta, através desse instrumento, né, de acompanhamento à alta pacientes acometidos pelo Covid-19, além de um serviço de integração com a rede que poderá ser utilizado em outras altas, de outras patologias futuramente. Então, nós achamos que esse trabalho ele é de inovação, né, pois é uma coisa que ainda não existe, essa integração do serviço de referência, de poder tirar dúvidas da atenção básica, que está recebendo a documentação dessa aula, que poderá contribuir para trabalhos futuros. Com esse trabalho, nós vamos ter uma maior rotatividade dos leitos hospitalares através dessa integração com a rede.
e isso vai trazer mais segurança para o profissional no momento de dar essa alta, também maior segurança para o profissional que está recebendo esse paciente lá na atenção básica, no serviço secundário, e com isso nós vamos conseguir liberar novas vagas para novos pacientes de internação que talvez sejam mais graves, que tenham uma necessidade naquele momento de um hospital de alta complexidade. Agradeço a atenção de todos, muito obrigada. Ainda na área da saúde, uma pesquisa do Instituto de Biociências da Unesp em Botucatu foi premiada num evento promovido pela Organização Europeia de Biologia Molecular e a Federação das Sociedades Bioquímicas Europeias. Trata-se de um estudo sobre a caquexia, uma síndrome que causa a perda muscular em pacientes com câncer de pulmão. Para isso, são utilizados princípios de inteligência artificial e machine learning. Vamos saber mais detalhes. Olá! Meu nome é Sara Sentiloni, eu sou bióloga, formada pela Unesp e atualmente sou aluna de doutorado do Instituto de Biociências de Botucatu pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas e Genética. Faço parte do laboratório do professor Robson Carvalho e hoje, a convite da TV Unesp, vou contar um pouquinho sobre o projeto de doutorado que estamos desenvolvendo aqui no IB, em colaboração com a Faculdade de Medicina de Botucatu e que recentemente foi reconhecido durante um congresso internacional. Mas bom, primeiro vou contar para vocês um pouquinho sobre o que é esse projeto. Então, o principal enfoque do nosso laboratório atualmente é a caquexia associada ao câncer. Essa doença é uma síndrome metabólica caracterizada pela perda de peso e de massa muscular e que afeta alguns pacientes com câncer. No caso específico do meu projeto de doutorado, nós estudamos a caquexia em pacientes com câncer de pulmão, porque cerca de uns 60% desses pacientes acabam desenvolvendo a caquexia e isso está relacionado a um maior risco de morte que esses pacientes possuem. E o grande desafio é diagnosticar a caquexia em estágios iniciais, pois ainda é possível aplicar algumas intervenções que podem melhorar a qualidade de vida desses pacientes. E um outro desafio também que nós temos é que a caquexia ainda não possui nenhum tratamento efetivo, e por isso é necessário melhor compreender essa doença para trazer novos tratamentos. E diante desses desafios, nosso objetivo é utilizar machine learning e bioinformática para classificar e selecionar os pacientes de acordo com a baixa massa muscular e outros vários parâmetros clínicos. A partir de então, o nosso segundo objetivo é também encontrar no perfil de expressão global dos tumores desses pacientes potenciais alvos terapêuticos. Então, o Machine Learning, no caso, ele nos ajudou a selecionar os principais fatores clínicos para determinar os pacientes caquéticos. Então, basicamente, o que fizemos foi fornecer uma gama gigantesca de informações clínicas e moleculares para o computador, e a própria inteligência artificial selecionou desses fatores clínicos quais deles eram importantes para o desfecho da doença. E se fôssemos fazer isso manualmente, seria muito trabalhoso, mas com o uso da bioinformática, isso é feito de forma bastante automatizada. E por esse estudo ter uma característica translacional, ou seja, com um enorme potencial de ser aplicado na clínica, esse trabalho foi reconhecido internacionalmente durante um congresso virtual de que participei, chamado Cancer Systems Biology, que buscou discutir a relevância do uso de inteligência artificial no estudo do câncer. E esse congresso ele foi organizado por importantes sociedades científicas europeias, como a EMBO e a FEBS, junto com o Instituto Curie na França. E esse trabalho ele foi selecionado para apresentação oral, entre 10 outros trabalhos, o que já foi muito legal, e felizmente recebeu o prêmio de melhor apresentação oral. E, na minha opinião pessoal, isso reflete o grande potencial da pesquisa brasileira, principalmente da pesquisa que nós desenvolvemos aqui na Unesp. E foi, sim, extremamente gratificante para mim representar lá fora a Unesp e o Brasil de forma geral
e, claro, todos os colaboradores desse projeto que me ajudaram muito durante todo esse processo e que sem eles nada disso seria possível. Agradeço muito ao convite de estar aqui hoje compartilhando com vocês esse nosso trabalho e espero nos encontrarmos logo. Até mais! Agora você vai conhecer um projeto da Unesp em Araraquara que tem como objetivo ocupar espaços ociosos, públicos e privados com hortas caseiras para alimentar pessoas em situação de vulnerabilidade social, principalmente com a chegada da pandemia. É o Terra Solidária, que conta com a participação da comunidade e também de voluntários. Salve, galera! Eu sou o Preto, aqui da Zona Norte. Eu vim falar um pouquinho para vocês hoje de um projeto chamado Terra Solidária, que consiste em ocupar quintais daqui da periferia da cidade, né, do Minha Casa Minha Vida, tornando eles espaços produtivos. Então agora, com a chegada da pandemia, nós fomos impossibilitados de dar continuidade num projeto que a gente tem chamado Horta Comunitária da Zona Norte, que consiste em fazer mutirões e plantar num espaço que foi ocupado. Só que com a chegada da pandemia e a necessidade do isolamento, do distanciamento social, esse recurso não pôde ser mais utilizado. E como a gente sabe, né, a comunidade, a periferia, sentiu o golpe da quarentena primeiro. Então aqui a galera possui os subempregos, empregos informais. Então a fome bateu na porta de uma maneira bem rápida aqui. Então a gente começa a entender que não dá para parar de produzir comida. Então aí a gente tem a ideia de cair para dentro da comunidade, ocupando os quintais. Então agora a gente passou a formar pequenos mutirões com máscara, com todos os cuidados recomendados pela OMS, em grupos de 4 a 5 pessoas, e vamos para os quintais. Então agora a gente começa a produzir alimento com isolamento social. Então agora a pessoa ela pode cuidar do próprio espaço. Então foi um ganho gigantesco para a gente já estamos em mais de 30 quintais, já estamos com mais de 30 quintais, e vem crescendo o número. Agora a gente está tentando organizar uma sustentabilidade maior do projeto, construindo um viveiro de mudas para a produção dos próprios insumos, né? E o projeto ele sobrevive através de doações e de ajuda de voluntários. Então quando a gente tem por exemplo, um grupo de 10 pessoas voluntárias, a gente faz 2 casas. Então isso está muito ligado à quantidade de participantes. Na prática, esse projeto ele cria hortas, né, comunitárias em espaços públicos, mas também hortas particulares em algumas casas. Essas hortas existem diversas plantas que a gente doa ali, né, e a pessoa vai plantando legumes e vegetais também, de algum modo, e a pessoa cria uma certa autonomia. A produção dessas hortas ela é escoada, né? Algumas pessoas identificam ali através de sensibilidades, identificam as pessoas que necessitam, e toda essa produção é escoada para essas pessoas. No caso da Escola Jardim dos Oitis, a gente escoa para alguns alunos que estão ali no cadastro único da escola. Então a gente leva essa produção para essas famílias que necessitam de um auxílio, de uma ajuda. A verba que chega para o projeto, ela não é destinada para nenhum dos membros, todo mundo faz ali na questão filantrópica mesmo, não tem pagamento por dia, nada. A verba é para comprar mesmo os produtos, as plantas, a gente vai nas casas e a gente faz essas hortas ou em espaços públicos. Eu creio que a gente está conseguindo atingir os objetivos, que é o quê? Levar uma conscientização sobre o uso da terra, né? Seja nos espaços públicos, como eu disse, ou nos espaços privados, mas a possibilidade também da gente mostrar que as pessoas podem sim ficarem autônomas, né? E sair um pouco da necessidade das gôndolas dos mercados, que hoje em dia está muito caro. Então a pessoa consegue plantar seu próprio alimento, algo que antigamente
existia muito próximo das pessoas, e com o tempo a gente acabou deixando de ter esse aspecto, né, de produzir nosso próprio alimento. O sentimento que a gente sente quando deixa uma horta ali na casa das pessoas é o seguinte: a gente já fez com alunos na nossa escola, eu fico muito feliz, porque cria uma aproximação com esse aluno, a gente sabe que o aluno precisa, as alunas precisam, então é algo interessante, cria uma relação muito grande, a gente dá uma autonomia para essa pessoa pensar em produzir seu próprio alimento, e acho que isso é muito importante. O grande eixo do projeto é a segurança alimentar. O que se come, quem come. Então, pegar um espaço, os terrenos que eram ociosos, e transformar ele em espaços produtivos é algo significante demais, sabe? Eu acredito fielmente que é inadmissível passar fome na frente da terra. E a gente foi violentado, esse saber de plantar foi nos tirado. Olá galera, tudo bem? Eu sou a Jaqueline, sou moradora aqui de São Miguel, representante da Horta Comunitária Zona Norte. E estou aqui para passar para vocês, para dizer o quanto é bom, o quanto é importante, né? Nós temos uma horta, né, no nosso quintal, quais são os benefícios e as vantagens, né? Porque temos vantagem que, por conta da pandemia, né, a vantagem é que nós podemos plantar e colher sem custo nenhum, né? Então, tá aí a minha horta, é a qual nós plantamos, né? Foi bem legal, foi uma coletividade, uma coisa bem legal, bacana. Todos participaram, não só eu, como moradora, né, da minha casa, mas meus filhos também, a comunidade, né, os pessoal da Zona Norte participando, né. E é isso, galera. Traz grandes benefícios, né, para sua saúde também, porque você planta, né, uma coisa que tem agrotóxico, né, é limpa, pura, é própria da natureza mesmo. Eu fiquei muito feliz com a oportunidade de poder participar desse projeto Terra Solidária, uma vez que eu pude aproveitar um espaço que estava parado na minha casa, no meu quintal, e utilizá-lo de maneira a produzir alimento para minha família e também para os meus vizinhos, para os meus amigos, né? Que, não diferente de muitas pessoas, tiveram um ano muito difícil, né? Um ano bastante atípico para todos nós. E poder ter essa oportunidade de utilizar o meu quintal para produzir alimento e ajudar tantas famílias, assim, foi extremo e está sendo muito gratificante. A gente precisa, cada vez, descascar mais e desembalar menos. E quando a gente fala dessa discussão no gueto, quando o gueto tiver acesso a isso, velho, a revolução tá aí. A revolução vai ser verde, vai ser amada. Eu venho aqui me despedir e convidar vocês para a gente repensar os espaços públicos e propriamente os espaços privados também, para a gente gerar alimento, para a gente criar autonomia frente aos grandes mercados aí, beleza? Então, se pudesse dar um conselho aí, vamos repensar os espaços públicos, né? Existe também as possibilidades de ocupações de lugares que hoje podem ser lixos, e a gente criar algumas hortas e a partir disso criar produtos e alimentos para a população, beleza? Se você quiser conhecer mais o que é a Horta Solidária, entre lá nas redes sociais. Tamo junto, Zona Norte, é nóis. E já que estamos falando em lidar com a terra, a Lotus Júnior, empresa júnior de ciências biológicas da Unesp em Bauru, lançou um e-book com informações sobre cultivo e manejo de plantas, ideal para quem gosta de estar em contato com a natureza. Olá, eu sou a Rayane, sou estudante de Biologia da Unesp de Bauru e atualmente estou como diretora de Gestão de Pessoas e Desenvolvimento na Lotus Júnior. A Lotus ela é uma empresa júnior que iniciou sua jornada em 2014 e vem atuando no desenvolvimento profissional dos membros. Bom, no início ela era voltada somente aos estudantes de biologia, mas atualmente se posiciona como uma EJ multicursos, tendo em vista que estamos abertos a qualquer área do conhecimento daqui da Unesp de Bauru. Basicamente, realizamos projetos e serviços onde desenvolvemos o nosso profissional, além do desenvolvimento acadêmico que obtemos na graduação. Diferente de uma empresa sênior,
Nós não temos fins lucrativos, ou seja, todos os nossos ganhos através dos nossos projetos e serviços realizados, eles são todos convertidos em capacitações aos membros e também a presença dos membros em eventos do Movimento Empresa Júnior, que é o movimento qual estamos inseridos. Pensando no nosso guia, ele ocorreu através da nossa observação de uma grande procura por informações e conteúdos relacionados ao cultivo de plantas em casa. Nós, enquanto maioria estudantes de biologia, acreditamos que fosse interessante desenvolver um conteúdo que atendesse a essa procura. E assim surgiu o Guia Cultivando Vidas. Basicamente, ele é um manual que traz informações fundamentais para o cultivo e manejo de uma diversidade de plantas que são comumente encontradas nas casas atualmente. O e-book ele foi desenvolvido totalmente de forma online, o que foi o nosso maior desafio, e ele durou aproximadamente 4 meses, desde a coleta de opiniões através de um formulário até a divulgação do guia já pronto. Agora, falando um pouquinho sobre a composição do guia, basicamente iniciamos ele com uma apresentação da nossa empresa júnior e dos nossos objetivos com o desenvolvimento do guia, e posteriormente dividimos o guia em grandes grupos principais de plantas e mais conhecidos e cultivados nas casas atualmente. Então, trouxemos algumas espécies de plantas decorativas, como girassóis, orquídeas. Também trouxemos algumas suculentas, samambaias, plantas medicinais, plantas alimentícias, os famosos temperos e também as punks, que são as plantas alimentícias não convencionais. Dentro desses grupos, contém aproximadamente 5 espécies de plantas, onde trouxemos informações de cultivo como luminosidade, modo e quantidade de regas, funcionalidade das espécies e outras informações que podem agregar ao conhecimento de quem deseja cultivar essas plantinhas. Além disso, no guia, ao final, elaboramos um espaço onde tratamos de outros assuntos, mas que estão intimamente ligados ao cultivo de planta, como hortas verticais, montagem de terrários, confecção de composteiras. E nesse espaço há várias dicas e também passo a passo de como ter isso em casa e manusear da melhor forma e do jeito mais correto. Lembrando que o nosso guia é voltado para qualquer pessoa que já cultiva ou que deseja cultivar plantas. Ele pode ser obtido através da nossa loja virtual. Ele está atualmente no valor de R$ 25,00 e o pagamento pode ser realizado via cartão de crédito ou débito e também por boleto. Espero muito que gostem, acredito que vale super a pena adquirir esse material. E para quem tem interesse em conhecer e participar de uma empresa júnior aqui da Unesp de Bauru, que faz parte de algum curso daqui, fiquem atentos às nossas redes sociais, Instagram e Facebook, que é por onde a gente divulga a abertura dos processos seletivos, que ocorrem 2 vezes ao ano. Para quem ficou interessado, no site que aparece aqui na tela é possível comprar o e-book pelo preço de R$ 25,00. A gente faz mais uma pausa rápida e no próximo bloco você confere 2 ações importantes de encerramento da gestão do professor Sandro Valentini como reitor da Unesp. E ainda a nova equipe que assume a gestão da universidade a partir de janeiro do ano que vem. Nós voltamos em instantes. O reitor da Unesp, o professor Sandro Valentini, inaugurou mais 4 estúdios de gravação do IEP3, o Instituto de Educação e Pesquisa em Práticas Pedagógicas. Os espaços ficam nas unidades de Botucatu, Bauru, São José do Rio Preto e Araraquara e significam mais um passo da universidade em direção à modernização do ensino com auxílio da tecnologia. Agora já são 5 estúdios de um total de 30 oficialmente abertos. A primeira das 4 cerimônias de inauguração foi no campus de Rubião Júnior, em Botucatu. Para respeitar os protocolos sanitários de combate à Covid-19, os presentes usaram máscaras e os discursos foram feitos em uma sala ampla do NEAD-TIS,
o Núcleo de Educação à Distância e Tecnologias da Informação em Saúde. Além do reitor da Unesp, o professor Sandro Valentini, e da pró-reitora de graduação, Gladys Massini Cagliari, compareceram os diretores das 4 faculdades do campus. Após os discursos e descerramento da placa, todos foram convidados a ir até o estúdio no mesmo prédio para o corte simbólico da fita de inauguração. O espaço tem toda a infraestrutura necessária para a gravação de materiais didáticos e de divulgação científica. Reitor eleito e que assume a Unesp em 15 de janeiro, o professor Pascoal Barretti também acompanhou a inauguração. Ele relembrou que a Faculdade de Medicina começou nesse prédio, que agora traz as mudanças tecnológicas necessárias para o futuro da universidade. Muito importante a gente rememorar que se passaram mais de 50 anos, né? Na verdade, 57 anos tem esse campus, né? E nós voltamos aqui, onde tudo começou com a anatomia, agora num outro conceito, né, de educação tecnológica, né, práticas pedagógicas, ensino à distância e tudo aquilo que foi tão importante, né, não só durante a pandemia, mas como trará uma grande possibilidade de integração das áreas de conhecimento da Unesp, né, uma grande inclusão dos alunos, né, com outras universidades. Enfim, eu só tenho a comemorar esse momento. Apesar de o Neaditis já ter experiência na produção desse tipo de conteúdo, o novo estúdio oferece mais recursos e possibilidades aos docentes. No início da pandemia, a gente tinha um trabalho local, aqui a gente desenvolvia videoaulas, a gente desenvolvia vídeos didáticos, vídeos animados, mas a gente teve um aumento muito crescente da noite para o dia, porque de repente todo o curso teve que ficar virtual, todo o curso teve que ter apoio da tecnologia, e isso eu acredito que muitos professores sentiram como a tecnologia pode contribuir em sala de aula. Muita coisa eu acredito que a partir de agora vai continuar no virtual, muita coisa não tem como ficar no virtual, tem que ter o presencial, a parte prática dos alunos, a vivência tem que ser no presencial, mas eu acredito que a pandemia, nesse sentido, o ensino virtual, o ensino remoto, muita coisa veio para ficar. E isso, com certeza, apoiada na tecnologia. Além dessa unidade, há a previsão de construção de outro estúdio em Botucatu, agora no campus da Fazenda Lajeado. Para nós, particularmente aqui no campus de Botucatu, como nós temos aí um problema sério ainda com o déficit de docentes por causa das aposentadorias e falta de reposição, isso vai facilitar, principalmente no caso de disciplinas optativas, que podemos ter colaboração de docentes de outros campos das áreas afins, que são dos cursos aqui. Então, nós podemos colaborar com outras unidades junto conosco aqui, e com isso a gente consegue aumentar esse oferecimento de tipo de disciplina, né, que vai ser fundamental. Isso vai ter impactos diretos na pós-graduação também, né, principalmente muitos programas hoje já têm nível internacional, então a gente poder participar, né, não só de receber vídeos de fora, mas a gente gerar aqui e oferecer, né, vai ser fundamental. E tem toda uma parte importante também da parte de treinamento de profissionais, né, das diferentes áreas aqui, médicos, enfermeiros, veterinários, agrônomos, biólogos e todos os cursos que nós temos, porque nós podemos agora também, né, por parte dos docentes, preparar programas de treinamento e oferecer dessa maneira remota, que vai ser um fundamental. A gente vê isso já muito feito na internet, por YouTube, mas às vezes por pessoas amadoras que têm essa disponibilidade, mas a qualidade da informação que já existe na universidade, e a gente poder oferecer uma qualidade, né, que feita por esse estúdio do EP3, ela vai ser mais um diferencial. A segunda inauguração foi no campus de Bauru, que abriga, além de mais um estúdio, uma das 2 sedes do IEP3. A outra fica em São Paulo. Representantes das 3 faculdades locais também prestigiaram o evento, assim como o vice-reitor, professor Sérgio Nobre. Ele recordou as diferenças entre o ensino do seu tempo, quando era aluno da Unicamp no final da década de 1970, para o praticado hoje, e reforçou que os estúdios inauguram uma nova era para o Unesp. Na verdade, nós estamos agora inaugurando nessa segunda dezena do século XXI o ingresso definitivo da universidade no século XXI, na era moderna, na era digital. Nós estamos começando a fazer com que as nossas escolas se transformem, as nossas aulas se transformem,
O IEP3 é isso, é um instrumento. É claro que isso vai depender muito do professor, que vai se dedicar, vai se preparar para cumprir essa meta nova, que é a meta do ingresso no século XXI, na era digital. Já o presidente do GAC, o grupo administrativo do campus, lembrou que a infraestrutura dos estúdios impulsionará pesquisas que tenham como objeto de estudo as próprias práticas pedagógicas. Nós tendemos a ver o estúdio como um grande laboratório, uma ferramenta muito importante para o aprimoramento das práticas pedagógicas. Seja no âmbito, por exemplo, dos cursos de bacharelado, que vão poder fortalecer práticas, espaços de reflexão entre os professores e também, de uma maneira muito pontual e importante, os nossos cursos de licenciatura, de formação de professores. Então, o nosso campus em Bauru, em particular a Faculdade de Ciências, tem um lastro de formação de professores, um reconhecimento em índices de avaliações externas. E eu acredito que o IEP3 ele vem a se consolidar como uma ferramenta, como um instrumento para o aprimoramento de práticas pedagógicas. A coordenadora geral do IEP3 comentou que os núcleos locais do Instituto terão, a partir de agora, a responsabilidade de organizar atividades para a formação dos docentes para a utilização dos espaços. Afinal, diz ela, são inúmeras as potencialidades dos estúdios. Toda a comunidade já ganha com isso, pensarmos em 5 áreas de atuação dessa unidade complementar. A primeira área de formação pedagógica de professores. Então, isto traz para a comunidade um grande projeto institucional, que será daqui para frente mais permanente. Ele promove também atividades que incluem a melhoria do ensino de graduação e de pós-graduação também. A pesquisa é algo importante e o nosso investimento agora é reunir pesquisadores da educação e que outros pesquisadores que se interessam pelo estudo e investigação da própria prática pedagógica também, em diferentes áreas do conhecimento, isso é muito importante, a produção de material e divulgação científica, porque a gente quer produzir não só para o professor, mas poder divulgar tanto para cá, para dentro da Unesp, quanto para outros docentes que estão fora da Unesp. No dia seguinte, mais inaugurações. A primeira parada do reitor Sandro Valentini foi no Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas, o IBILCE, em Rio Preto. Desta vez, os discursos se deram no saguão do prédio principal do campus, local mais apropriado para evitar a transmissão do novo coronavírus. Depois, pausa para as fotos oficiais de descerramento da placa ao lado do diretor do IBILCE, professor Júlio César Torres. Ele falou da responsabilidade que os gestores têm em cuidar bem dos estúdios e em mobilizar os docentes para o melhor proveito possível de toda a infraestrutura. É uma mudança muito grande, na cultura organizacional e na própria cultura escolar. Então, esses desafios eles estão colocados, e são ações que devem ser integradas. A formação para o uso das novas tecnologias, a inclusão digital em todos os níveis de ensino e voltada a todos os segmentos acadêmicos. Então, nós temos um novo equipamento, um novo espaço, mas isso vai demandar também um esforço muito grande de manutenção e de expansão desse espaço. Então, os gestores eles têm que estar bastante atentos com relação ao crescimento da infraestrutura, mas, ao mesmo tempo, a capacidade de fazer essa infraestrutura crescer e funcionar. Já a pró-reitora de graduação, professora Gladys, reforçou que as tecnologias presentes nos estúdios colaboram não apenas para o ensino remoto. A produção de conteúdos em vídeo e a sua utilização nas nossas práticas pedagógicas, elas estão presentes em quaisquer das modalidades de ensino. E a Unesp tem um corpo docente muito bom, com muita expertise para trabalhar com práticas pedagógicas, para refletir sobre as suas práticas. Na sequência, a visita foi à Faculdade de Ciências Farmacêuticas em Araraquara. Por lá, o estúdio do IEP3 fica na biblioteca da unidade. Além de Sandro e Gladys, também estiveram presentes no evento a vice-diretora da FCF e a bibliotecária responsável.
todos comemoraram a possibilidade de ter um espaço com infraestrutura apropriada para a produção de conteúdos didáticos e ainda receber capacitação didático-pedagógica do IEP3. Esse estúdio será muito utilizado, é um avanço, né, enorme na nossa unidade, porque propiciará não só a formação, graduação, pós-graduação, através do conteúdo didático, mas também é um avanço tecnológico na divulgação, na comunicação da ciência produzida na Unesp para o mundo todo. Recentemente tivemos eventos científicos baseados em tecnologias à distância, foi um sucesso. E os programas de pós-graduação puderam projetar a sua produção e divulgar para o mundo a sua ciência, trazendo essa visibilidade, essa facilidade na comunicação como uma ferramenta poderosa na difusão do conhecimento científico. Até agora, 5 estúdios já foram inaugurados e outros 25 devem ser entregues em diferentes unidades universitárias. O IEP3, né, que eu sempre acreditei, né, a nossa equipe abraçou, né, a questão do IEP3, porque principalmente ele representa o avanço da universidade na direção da transformação digital no ensino e também avança na direção de mostrar que tecnologia casa bem sim com o ensino. Né? E fatalmente, eu vejo que, para o bem ou para o mal, a pandemia fez com que esse projeto tomasse essa proporção, porque nós trabalharíamos com pilotos, né? Nós faríamos um projeto piloto de 10 estúdios e hoje nós estamos inaugurando 30 estúdios, haja vista o excesso de demanda que a professora Gladys, a pró-reitora de graduação, recebeu nesse período de implantação do ensino remoto. A pandemia irá embora e eu aposto, né, que esse aumento do contato com as tecnologias no momento das práticas pedagógicas, isso permanecerá e poderemos evoluir aí para o ensino híbrido na nossa universidade, mantendo esse alinhamento, né, com o que está acontecendo no mundo, com o que está acontecendo com toda essa transformação e a grande revolução tecnológica que vivenciamos, já estávamos vivendo e mais agora no século XXI continuaremos vivenciando. No discurso que fez em todas as inaugurações, o reitor fez questão de ressaltar o importante papel desempenhado pela TV Unesp para a concretização dos estúdios. Uma responsabilidade grande na avaliação do diretor da TV e que está sendo encarada com a seriedade que o projeto merece. A televisão, então, ela deu todo o suporte técnico para a produção dos estúdios que foram pensados a partir dessa nova unidade complementar. E também na questão de treinamento dos funcionários da Unesp, que muitos pertencem ao STAEP, que vão utilizar esses equipamentos. Então a televisão passou a atuar estrategicamente dentro desse conjunto, na forma de montagem dos equipamentos, indicação da compra, montagem dos equipamentos e treinamento dos funcionários. E é um trabalho muito complexo, porque de 10 estúdios que foram imaginados, acabou o total indo para 30 estúdios. Então a televisão tem acompanhado a montagem de cada estúdio desse, já fizemos um treinamento online com os funcionários e quando a situação permitir, vamos fazer também o treinamento presencial. E nessas mesmas unidades universitárias também foram entregues os laboratórios de pesquisa de convênios firmados com a FINEP, Empresa Pública de Fomento à Ciência, Tecnologia e Inovação. Confira os novos espaços que vão estar disponíveis para os pesquisadores da Unesp. O primeiro prédio inaugurado foi o do Centro de Pesquisa em Sustentabilidade Agrícola com Plantas Geneticamente Modificadas. Ele está vinculado ao Departamento de Proteção Vegetal da Faculdade de Ciências Agronômicas em Botucatu e vem contemplar uma necessidade antiga da unidade. Toda a estrutura foi construída com base em critérios de segurança, higiene e contenção de efluentes para que as pesquisas com plantas geneticamente modificadas sejam realizadas e também possibilita que sejam feitos testes de credenciamento junto ao Ministério da Agricultura. O centro faz parte de um projeto conjunto chamado Sustagram, Sustentabilidade na Produção Agrícola e de Gramados, que integra outras unidades de Botucatu e também de Jaboticabal. Hoje, cada vez mais, nós temos aí os cultivares geneticamente modificados, né, sendo liberados
para culturas de soja, milho, algodão e outras também florestais aqui no Brasil. E isso nós temos vários trabalhos envolvendo essas culturas. Então, uma coisa muito atual, que contempla também a pós-graduação, uma linha, né, dentro da pós-graduação, e com isso nós conseguimos atrair mais estudantes, tanto da pós-graduação quanto de graduação. Mas nós já estamos com uma capacidade instalada aí no laboratório de pelo menos 30 pessoas, uns de 12 a 15 pós-graduandos, pós-doutorandos e também alunos de graduação, que já vêm trabalhando, né, com essa demanda existente aqui no departamento. A obra, de 241 metros quadrados, contou com o investimento da FINEP de R$ 675 mil. O relacionamento da Unesp com a FINEP tem sido muito bom. A gente tem tido muito sucesso nos últimos 4, 5 anos. Conseguimos terminar várias obras que estavam pendentes, com vários problemas com licitações. Houve uma reorganização no orçamento da Unesp também, que passou por diversas dificuldades financeiras, por conta da queda da arrecadação do ICMS, como o orçamento da Unesp está vinculado diretamente à arrecadação do ICMS. Então ela passou por diversas dificuldades e estamos aí aos poucos entregando as obras, né? Eles, a Unesp, estão conseguindo entregar as obras, que é o que efetivamente a gente tem como objeto final. Todos os convênios e contratos da universidade com empresas públicas e privadas são gerenciados pela Fundunesp, a Fundação para o Desenvolvimento da Unesp, e mais uma vez ela foi decisiva. Nesse caso da FINEP, então é um convênio firmado então com a universidade, com a interveniência da Fundunesp. Então a gente é um interveniente e a gente faz toda a gestão. Então que você vê aqui é o contrato de compras aqui, a construção da obra, o mobiliário, equipamentos. Então esse projeto foi bastante amplo, né? Ele já vem da gestão anterior, passou então para essa nossa gestão. Então para nós assim é uma honra estar aqui presente, né? Estar com vocês nesse momento, nessa inauguração. Em Bauru, as autoridades estiveram presentes para a inauguração do Núcleo de Nanotecnologia ligado à Faculdade de Ciências, que vai potencializar as pesquisas em uma área moderna e de extrema relevância. O local recebeu um investimento público de aproximadamente R$ 2,5 milhões. Além da FINEP, a CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, também foi uma das financiadoras. Vejam, nós estamos inaugurando um laboratório dentro de uma universidade, não dentro de uma empresa. Então, num primeiro momento, nós temos que ter muita clareza da importância da conjunção de esforços para transformar esses investimentos em conhecimento, em primeira instância, né? Transformar todos esses recursos em conhecimento, um conhecimento capaz, por sua vez, de gerar inovação, de gerar riquezas e principalmente de gerar oportunidades. Eu gostaria muito de insistir na tese de que nós estamos diante de uma inauguração numa universidade, ou seja, aliado a todo o potencial tecnológico, né, desse investimento, nós temos também o compromisso de formação de recursos humanos para a carreira científica. Então, muito do que nos alegra e muito do que nos, digamos assim, traz satisfação na data de hoje é saber o quanto a Unesp está proporcionando aos seus alunos de graduação, de pós-graduação, pós-doutorandos, a oportunidade de um prosseguimento na carreira, de uma formação consolidada, da convivência com pesquisadores credenciados em programas muito bem qualificados, pesquisadores de centros nacionais e internacionais de pesquisa. Assim como em Botucatu, foram seguidos protocolos sanitários de prevenção ao coronavírus e a solenidade teve pronunciamentos oficiais, descerramento de placa e corte simbólico da fita. Em seguida, todos foram convidados a visitar as dependências do núcleo. Os equipamentos de ponta já foram comprados e serão instalados nos primeiros meses de 2021. Em breve, pesquisadores da Unesp e de outras universidades poderão trazer mais qualidade e precisão aos estudos que desenvolvem. A ciência, hoje em dia, é uma ciência muito colaborativa. Então, precisa de muitos pesquisadores trabalhando conjuntamente para a resolução de grandes problemas. Então, uma facility como essa, um laboratório como esse, ele vai trazer uma série de equipamentos que vão poder ser compartilhados por diferentes pesquisadores
na tentativa de entender como que por exemplo, aquele material funciona e ver se aquela é a melhor formulação para aquele determinado problema. Professor do Departamento de Física da UFC, José Humberto vai ser um dos beneficiados com os novos equipamentos. Esse núcleo vai acrescentar vários equipamentos tecnológicos aos quais a gente vai ter acesso. Tá? E não só o nosso laboratório, quanto os estudantes de pós-graduação e outros laboratórios da Faculdade de Ciências. Vai ser muito importante para a realização das pesquisas. O Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas da Unesp em São José do Rio Preto também conquistou um novo espaço para pesquisas. É um laboratório que servirá de extensão para os trabalhos já desenvolvidos dentro do CEMIB, o Centro Multiusuário de Inovação Biomolecular. A cerimônia oficial foi realizada no saguão do prédio principal do IBILCE e, após os discursos, todos se dirigiram ao novo laboratório, também construído com aporte da FINEP, desta vez de quase R$500 mil. O espaço tem 125 metros quadrados e deve estar totalmente equipado e em funcionamento no segundo semestre de 2021. Nós temos a expertise aqui de caracterizar macromoléculas biológicas, proteínas e suas possíveis ligantes, né, no que diz respeito à dinâmica, né, interação, mudança conformacional induzida, né, perfil termodinâmico, entre outros parâmetros que são importantes para o desenvolvimento de possíveis fármacos. O outro prédio, ele dá um marco para a gente, porque ele vai nos permitir a fazer ensaios experimentais em meios reacionais que são fisiologicamente relevantes, mais relevantes, em células, em linhagens de células de vários tipos de doenças possíveis. A última entrega foi na cidade de Araraquara. A Faculdade de Ciências Farmacêuticas foi contemplada com um prédio para o Centro Especializado em Genômica Funcional, que vai receber diferentes perfis de pesquisadores da Unesp. Com aproximadamente 500 metros quadrados, a obra contou com verba de R$1.800.000 e as pesquisas de ponta também serão iniciadas em janeiro do ano que vem. Esse espaço para a FCF e para toda a Unesp é fundamental para congregar linhas de pesquisa que tenham finalidades na genômica funcional e ensaios biológicos. Esse prédio faz parte de um conjunto de projetos da FCF junto à FINEP, que iniciou com a parte proteômica, que hoje já encontra-se em pleno funcionamento, e o complemento nessa linha, né, de ciência proteômica seria a genômica funcional. Né? Então, é de fundamental importância uma estrutura que congregue linhas de pesquisas complementares para completar a produção científica da FCF, contribuindo assim na Unesp como um todo. Né? Entregar esses equipamentos, esses laboratórios, representa o sucesso, né, do nosso trabalho, de não termos recuado, de não termos nos imobilizado só porque havia uma grande crise econômica pela frente e somada agora com a crise sanitária. Então, representa muito, ou seja, mesmo trabalhando e buscando resolver as questões, trazer a universidade de volta para o seu equilíbrio orçamentário financeiro, né, nós não cedemos, nós enfrentamos esse grande problema e continuamos fazendo aquilo que gostaríamos de ter feito apenas, que é promover, desenvolver, atuar em todas as áreas, na graduação, na pós, na pesquisa, na extensão, né, e no próprio planejamento da universidade. Então, essa entrega, no final da gestão, desse conjunto de obras é muito importante para mostrar que obras que estavam, convênios que estavam paralisados ou com dificuldades na sua execução, né, a Pró-Reitoria de Pesquisa, né, o professor Greff e com a sua equipe, conseguiu, né, avançar em paralelo enquanto buscávamos o equilíbrio orçamentário e financeiro da universidade. O governador do estado de São Paulo, João Dória, nomeou os professores Pascoal Barretti e Maísa Furlan para reitora e vice-reitora da Unesp na gestão 2021-2025. A nomeação seguiu o resultado da consulta pública feita à comunidade acadêmica em outubro deste ano.
e a cerimônia de posse será no próximo dia 14 de janeiro. Vamos conhecer então o perfil dos novos gestores que estarão à frente da universidade, a nova equipe de pró-reitores e também quais são as expectativas do professor Pascoal e da professora Maísa para o início do mandato. O novo reitor da Unesp, Pascoal Barretti, é médico nefrologista, administrador hospitalar e superintendente técnico da FAMESP, a Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar. Professor titular da Faculdade de Medicina em Botucatu, também foi diretor da unidade entre os anos de 2015 e 2019 e desenvolve pesquisas com ênfase nas complicações infecciosas da diálise peritoneal. A vice-reitora Maísa Furlan é professora titular do Instituto de Química da Unesp em Araraquara e dirigiu essa unidade entre os anos de 2004 e 2008. É membro titular da Academia Brasileira de Ciências e pesquisadora principal do Centro de Pesquisa e Inovação em Biodiversidade e Fármacos. Tem experiência na área de química orgânica, com ênfase em biologia sintética. Prazer enorme, né, estar falando com os espectadores da TV Unesp, né? Essa primeira fala após, né, a fala inicial que tivemos logo após a apuração das eleições. Então, já se passaram cerca de 2 meses, né? Então, sim, dia 5 de dezembro, nós fomos oficialmente nomeados, né, pelo governador do estado, eu, a professora Maísa, para a gestão reitoral 2021-2025, né? Novamente, queria agradecer à comunidade unespiana, né, pela confiança depositada nos nossos nomes, né. Também me manifestar que eu tinha absoluta certeza, né, da postura correta, né, do governo do estado, diferentemente do que a gente tem visto por aí, seguiu a lista, né, respeitou a autonomia, né, e a pluralidade da nossa universidade. Então, a gente recebeu com muito entusiasmo, né. Já estivemos reunidos, né, com algumas pessoas do governo, com a secretária Patrícia Ellen, com o seu secretário executivo Bruno Lagre. Já estivemos com muita satisfação, um convite honroso feito pelo professor Sandro, na reunião, né, semana passada, né, do CRUESP, né, do Conselho de Reitores, né, do Estado de São Paulo, a gente procurando interagir, né, nesse início de processo de transição, que oficialmente começou quarta-feira passada. Então, tivemos essa reunião com o CRUESP, né, a gente se inteirando de todo o trabalho, um trabalho bastante interessante que vem sendo feito no CRUESP em temas importantes para as 3 universidades, e tivemos também o processo de transição do reitor para o futuro reitor, do vice-reitor para a futura vice-reitora, um processo bastante organizado. A gente pôde se certificar de todos os problemas macro, né, que têm afetado a gestão e que nós teremos que nos debruçar sobre eles nos próximos 4 anos. Vai ser um trabalho, na verdade, árduo, né, mas bastante interessante. Também, nesse período, né, a gente tem procurado montar a equipe, né, não é uma tarefa fácil, a Unesp tem muita gente competente, né, mas muito mais que a gente possa imaginar. Então, montar uma equipe, né, para dar conta das principais atividades refletidas nas pró-reitorias, né, seria realmente algo difícil, mas podemos dizer que hoje, particularmente já os pró-reitores, né, os 5 pró-reitores estão indicados, né, o chefe de gabinete e alguns outros cargos, e teremos aí, né, até o começo de janeiro para concluir a montagem da equipe. A gente vê uma equipe bastante entusiasmada, bastante afeita ao projeto, bastante alinhada, né, com os princípios que nortearão a próxima gestão, e gostaria de transmitir essa palavra de entusiasmo, né, de tranquilidade, né, para a nossa comunidade, que nós daremos o que temos de melhor, né, para a nossa querida Unesp. Agradeço imensamente a toda a comunidade da nossa universidade pelo voto de confiança, nos acolhendo para liderar a nossa instituição pelos próximos 4 anos. Não tenho dúvidas de que juntos enfrentaremos o grande desafio que teremos pela frente. Reconhecemos o sacrifício da nossa comunidade nos últimos anos. Agora, teremos como principal objetivo evitar que o enfrentamento das dificuldades não resulte em novos sacrifícios. Nosso maior patrimônio somos nós, servidores técnicos, administrativos, docentes e discentes.
os que ajudaram a transformar a Unesp numa das maiores e melhores instituições de ensino superior do Brasil e do exterior. Convido a todos para juntos, em um processo colaborativo, construtivo e solidário, seguirmos na direção da formação de recursos humanos qualificados e éticos, para a promoção do progresso das ciências, tecnologias e inovação, para o bem da sociedade. Manteremos firme o propósito da defesa dos direitos humanos, respeito à diversidade e cuidados ambientais. Com esses princípios e valorizando o diálogo, a confiança mútua e a transparência de gasto dos recursos públicos, é que convidamos membros da nossa comunidade que já demonstraram experiência e liderança a compartilhar dos princípios que nos orientam para comporem a equipe de gestão. Bom, para dar conta dessa enorme tarefa, né, de dirigir a nossa universidade, eu já posso aqui anunciar o nome dos pró-reitores, né, e também do nosso chefe de gabinete, né, que já estão escolhidos, né, e já estão trabalhando, né, no processo de transição nas suas respectivas áreas, né. Então, o chefe de gabinete é o professor César Martins, atual diretor do Instituto de Biociências, né, do campus de Botucatu. A pró-reitora de graduação é a professora Célia Giachetti, do campus de Marília. Pró-reitora de pós-graduação é a professora Valnice Boldrin, do Instituto de Química, né, do campus de Araraquara. Pró-reitor de pesquisa, né, o professor Edson Coqueri Botelho, né, da Faculdade de Engenharia do campus de Guaratinguetá. O pró-reitor de extensão é o professor Raul Borges Guimarães, né, da Geografia, né, do campus de Presidente Prudente. E o pró-reitor de Planejamento e Gestão é o professor Estevam Quimpara, né, da Odontologia, do campus de São José dos Campos, ex-diretor desse campus. Essa equipe está bastante animada, né? Já estamos trabalhando, né? E com certeza, com o auxílio que temos tido, né, da equipe atual, faremos um processo de transição bastante tranquilo, muito profícuo, né, em prol da nossa universidade. Então, eu queria aproveitar e novamente agradecer à TV Unesp pela oportunidade de conceder essa entrevista e à comunidade da Unesp pela confiança, né, e que certamente nós vamos caminhar juntos para a universidade que nós queremos. Entre os escolhidos para compor a gestão, Célia Maria Giachetti será a nova pró-reitora de graduação. Ela é professora titular do Departamento de Fonoaudiologia da Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp em Marília e também atua no programa de pós-graduação em Fonoaudiologia da unidade. Na pró-reitoria de pós-graduação, a escolhida foi Maria Valnice Boldrin. Ela é professora titular do Departamento de Química Analítica, Inorgânica e Fisicoquímica do Instituto de Química da Unesp em Araraquara e membro do programa de pós-graduação em Química, também no IQ. Já Edson Coqueri Botelho foi o escolhido como pró-reitor de pesquisa. Ele é professor titular do Departamento de Materiais e Tecnologia da Faculdade de Engenharia da Unesp em Guaratinguetá e integra o programa de pós-graduação em Engenharia Mecânica da unidade. Estevam Tomomitsu Quimpara será o pró-reitor de Planejamento Estratégico e Gestão. Ele é professor titular no Departamento de Materiais Odontológicos e Próteses do Instituto de Ciência e Tecnologia da Unesp em São José dos Campos e também atua no programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia aplicada à odontologia. Raul Borges Guimarães vai ocupar a pró-reitoria de Extensão Universitária e Cultura. Ele é professor titular do Departamento de Geografia da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Unesp em Presidente Prudente e é membro dos programas de pós-graduação em Geografia da unidade e em Desenvolvimento Territorial na América Latina e Caribe do IPRE. Os demais nomes que compõem a equipe de gestão serão anunciados assim que o reitor fizer a indicação. E no dia 14 de janeiro você vai poder acompanhar a cerimônia de posse aqui na TV Unesp. A última edição do Unesp Notícias 2020 fica por aqui. Nós agradecemos a sua companhia neste que foi um ano desafiador para todos e te esperamos aqui em 2021.
Em nome de toda a equipe da TV Unesp, um bom fim de ano para você.